Olá, boa tarde. Eu sou Priscila Arroio e você está assistindo ao Dinheiro ao Vivo, o programa que traz as principais notícias de economia, finanças e negócios. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, sempre às 5h30 da tarde. Mais uma vez eu peço desculpas aí pelo nosso pequeno atraso. E hoje, além das notícias do dia, nós vamos falar sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China, que pode envolver também outros países e impactar o desempenho da economia mundial. Para nos ajudar a entender como isso pode afetar também o Brasil, a gente vai conversar com o economista Carlos Barbieri, que está nos Estados Unidos e vai participar do programa via Skype. E você, o que você acha desse impasse comercial entre aí os Estados Unidos e a China? Conta pra gente pela barra de comentários do Facebook e compartilha essa transmissão aí para deixar também os seus amigos informados dos principais temas do dia. E sempre que você comentar, não se esqueça de usar a hashtag Dinheiro ao Vivo. Vale lembrar que estamos ao vivo também nas páginas da Dinheiro no YouTube, no Twitter e direto pelo site istoedinheiro.com.br. E vamos então aos destaques do dia. Odebrecht será beneficiada com acordo de leniência. Comissão do Senado rejeita projeto de lei sobre distrato de imóveis. Brasil sobe 5 posições no ranking mundial de inovação. E a gente começa o programa desta terça-feira com aquele tradicional giro pelo mercado financeiro. Hoje o dólar caiu 1,74%, cotado a R$ 3,79 na venda. Foi uma queda bastante acentuada aí para a moeda americana, que já acumula alta no ano de quase 20%. Já o Ibovespa, o principal índice da bolsa, abriu no azul, mas foi perdendo força aí ao longo da sessão, pressionado justamente pela queda das ações das empresas exportadoras, que refletiram, claro, o recuo da moeda americana. O Ibovespa caminhava para fechar com leve queda de 0,34% aos 74.753 pontos. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre empresas. Você pode acompanhar comigo aí no site da Isto é Dinheiro. A Odebrecht fechou ontem um acordo de leniência com o governo federal, na qual se comprometeu a pagar 2,7 bilhões de reais por desvio de recursos investigados durante a Operação Lava Jato. Isso significa que a empresa pode continuar firmando contratos com órgãos do governo, como ministérios e estatais. A diretoria da companhia aposta que essa permissão deve estimular o crescimento da empresa. Nos últimos 4 anos, desde o começo da Lava Jato, lá em 2014, o faturamento da Odebrecht caiu cerca de 20 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia, no ano passado ela lucrou 82 bilhões de reais. Ela lucrava aí uma média de 100 bilhões de reais por ano. É bastante coisa, né? A gente falar de 100 bilhões é muito dinheiro. E agora a gente vai trocar, você pode acompanhar comigo aí no site da Dinheiro, que a gente vai falar sobre um assunto que pode interessar aquelas pessoas que compraram apartamentos na planta. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado rejeitou hoje o relatório sobre o projeto que define as regras para a desistência da compra de imóveis na planta, o chamado distrato imobiliário. O texto, que já foi aprovado na Câmara, apontava a multa de 50% no valor pago pelo comprador que desistir do negócio. Mesmo rejeitada, essa matéria segue agora para a votação no plenário do Senado. O editor de finanças da Isto é Dinheiro, Cláudio Gradiloni, explica qual pode ser o impacto disso para o seu bolso no quadro Dinheiro Sem Susto. Confira. Olá, este é o Dinheiro Sem Susto, o programa que toda semana faz um carinho no seu bolso, diretamente da redação da Isto é Dinheiro. Nesta terça-feira, dia 10, na volta do feriado, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou uma norma que torna ilegal a cobrança do distrato. Essa decisão vai enfurecer os investidores em construtoras, mas vai alegrar quem comprou apartamento. É o seguinte:
Se o mutuário que comprou um apartamento desistir, pela regra atual, ele não precisa necessariamente pagar uma multa. Se a construtora cobrar uma multa, ele pode contestar isso na justiça. É claro que isso não agradou às construtoras, que pleitearam por uma mudança na lei. A proposta em tramitação previa uma multa de até 50% no caso de desistência. Se você comprou um apartamento por 100 mil, pagou 30 mil e desistiu, 15 mil serão cobrados pela construtora de multa. Agora, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que é uma das comissões mais importantes da Casa, decidiu que essa cobrança não é legal. Essa medida ainda terá de ser votada no plenário do Senado. Porém, é bastante provável que o plenário siga a orientação da Comissão de Assuntos Econômicos, que é formada por senadores. Essa decisão ainda não chegou a afetar os preços das ações das construtoras, mas com certeza representou um balde de água fria em quem esperava que um fim do pesadelo dos distratos, que prejudicou muito essas empresas na Bolsa ao longo dos últimos 2 anos. Vamos ver o que o plenário do Senado vai decidir agora em diante. É isso aí, este foi o Dinheiro Sem Susto, o programa que toda semana faz um carinho no seu bolso, diretamente da redação da Isto é Dinheiro. Eu sou Cláudio Gradiloni e volto na semana que vem com mais uma recomendação para você. Até lá! Pois é, como recomendou o Gradiloni, vamos então acompanhar o desfecho aí dessa votação no Senado, uma votação que deve acontecer aí nos próximos meses. E agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto para falar de inovação. Você pode novamente acompanhar comigo aí no site essa notícia. O Brasil ganhou 5 posições no ranking mundial de inovação e passa a ocupar a 64ª posição entre as 126 economias avaliadas. Essa lista é atualizada todos os anos pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual. A Suíça se manteve aí na liderança global, enquanto a China entrou na lista das 20 economias mais inovadora. Os Estados Unidos, por sua vez, caíram da 4ª para a 6ª colocação. O Brasil, embora tenha subido na lista, está longe de ser uma nação inovadora, até mesmo entre os seus pares aqui na América Latina, pois o nosso país ficou apenas na 6ª colocação aqui na região, atrás do Chile e também do México. E agora a gente vai falar de um assunto bastante importante que está se formando, que é a guerra comercial. Na última sexta-feira, o governo dos Estados Unidos começou a praticar sobretaxas de 34 bilhões de dólares em produtos chineses. Os chineses não deixaram barato e, como resposta, o gigante asiático impôs também uma sobretaxa idêntica aos produtos americanos. A atitude dessas nações já caracteriza o começo de uma guerra comercial. Isso pode afetar não só o Brasil, como diversas outras economias do mundo e impactar aí no crescimento da economia mundial. E é esse assunto que a gente vai falar com o Carlo Barbieri, presidente do Grupo Oxford, que é uma consultoria de negócios sediada lá nos Estados Unidos. Ele está com a gente aí por Skype para participar. Boa tarde, Carlo, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Então, dadas as circunstâncias aí, a gente está falando de 34 bilhões de dólares de sobretaxas de um lado e de outro aí, entre China, do lado da China e do lado dos Estados Unidos. A primeira pergunta que eu te faço essa guerra comercial, ela pode elevar o custo das exportações? Olha, eu acho que ela tem que ser, em primeiro lugar, do vista do comércio exterior americano. O déficit geral dos Estados Unidos na balança comercial é da ordem de 800 e poucos bilhões de dólares, do qual a China participa com praticamente metade, quase 400 bilhões do déficit americano é causado nas relações com a China. Se é da política do governo atual tentar diminuir o valor desse débito, há uma pretensão de diminuir em 250 bilhões, logicamente o governo americano começou a se posicionar para tentar reequilibrar esta conta com a China, que é realmente a maior causadora. A China representa 390 bilhões do total de 825 bilhões que é o déficit americano. Isto
logicamente, é uma batalha diferente daquela que o presidente enfrentou com relação à OTAN e com relação à Coreia. Porque no caso da Coreia, era nós e eles, né? No caso da OTAN, nós e eles também, certo? Então, os dois precisavam chegar a um acordo. Com a China é diferente, porque nessa batalha você vai ter empresa americana perdendo exportações para a China, então contrárias à guerra, e você vai encontrar também empresas americanas estabelecidas na China que vão perder mercado nos Estados Unidos. Evidentemente, como a gente conhece a política do Trump, ele leva o país da mesma maneira que ele levava a empresa. Ele cria o problema, ele coloca o bode na sala e depois negocia para que o bode saia de lá, né? Nós acreditamos que é uma guerra que vai durar um tempo, mas não chegam às eleições do meio tempo aqui nos Estados Unidos. O senhor está se referindo às eleições aqui em outubro? Eleições nos Estados Unidos. Desculpa, Carlos, cortou. As eleições americanas para a eleição do novo Congresso americano e uma parte do Senado. E essa guerra, ela pode chegar a elevar o custo das exportações a nível mundial? Olha, eu acredito que é uma guerra de pouca duração, certo? São 3 meses em que não vai chegar a afetar. Eu acho que o importante para nós, em termos de Brasil, é que ela abre um espaço enorme de oportunidades para os exportadores brasileiros poderem colocar os seus produtos aqui, porque há uma instabilidade por parte do importador americano em continuar comprando da China, porque ele não sabe quando vai parar. A lei americana é diferente da brasileira, ela pode retroagir. Então, você pode importar hoje com uma tarifa e amanhã essa tarifa aumentando, você tem que pagar a diferença. Ou seja, as regras do jogo, elas estão mudando a todo tempo, né, Carlos, aí nos Estados Unidos em relação à exportação? Estão mudando e mudando bastante. E aonde o Brasil pode entrar e se aproveitar não só em o dólar estando relativamente apreciado agora com relação ao real, ela vai ter melhor condição de pagar o produto brasileiro, como principalmente, como os Estados Unidos têm 2.000 tipos de incentivos para estabelecimento da empresa aqui no país, é bem provável que haja a possibilidade da empresa estabelecer parte da sua produção dentro do território americano, aproveitando esses quase 2.000 incentivos que existem para abrir ou desenvolver a sua empresa no território americano. O senhor falou sobre a possível coisa boa para o Brasil, que é talvez aumentar as exportações aí em meio a esse impasse. E aí agora eu coloco uma questão de uma possível coisa ruim para nós, que seria essa guerra colaborar para desacelerar a economia chinesa e, portanto, a China comprar menos insumos nós. Nós somos grandes fornecedores aí de milho, de soja, de commodities para a China. Desse ponto de vista, o Brasil pode ser afetado na sua avaliação, Carlos? Olha, honestamente, eu acho que não, porque a China ela precisa comprar de qualquer maneira, porque o que ela compra do Brasil são produtos primários, essencialmente, né? Ela não vai poder comprar menos soja ou menos milho só porque ela está numa guerra comercial, porque isso é uma questão básica de alimentação da população em geral. Ao contrário, eu vejo que vai ser uma oportunidade para nós expandirmos a exportação desses produtos, que o Brasil já é um fornecedor tradicional da China. Ele já conhece a nossa qualidade, os nossos preços, a nossa forma de exportação. Eu creio que a chance do Brasil perder espaço no mercado chinês é muito pequena. Carlos, para terminar nossa conversa, queria falar um pouquinho sobre o mercado financeiro. O senhor acredita que essa guerra, mesmo aí com uma curta duração, que nem o senhor está prevendo, 3 meses, ela pode impactar o apetite dos investidores pelo risco e, portanto, afetar aí os mercados, as bolsas de valores ao redor do mundo? Eu acho que sim. O mercado financeiro é um mercado muito, digamos assim, volátil e muito nervoso em função de qualquer questão política. Por enquanto, você pode ver pelas bolsas de hoje, etc., não tem havido assim um impacto significativo. Acho que a grande maioria das pessoas acredita que a duração disso vai ser pequena. Mas há uma grande oportunidade. Carlos?
Nossa. Carlos, tá me ouvindo? Bom, caiu a ligação, ficou ruim a ligação com o Carlos, mas acho que ele respondeu ali a última pergunta, que sim, os mercados provavelmente vão ser afetados, já estão sendo aí, no sentido de diminuir o risco, o apetite ao risco dos investidores. Então, a gente continua acompanhando aqui na Isto é Dinheiro os possíveis desdobramentos desse impasse aí entre Estados Unidos e China e vamos manter vocês, claro, sempre bem informados. Antes de falar de agenda, eu queria dar uma boa tarde aqui para os internautas, Luiz, Júnior, Vitor, que estão nos acompanhando. Super boa tarde, obrigada pela audiência e mandem pra gente, eu sempre peço, mas vou pedir mais uma vez, mandem pra gente sugestões aí de assuntos que vocês queiram que a gente fale aqui no programa, que a gente comente, que aí a gente vai, claro, preparar um programa aí especial para o que vocês estão querendo ver. E agora sim, a gente vai saber quais são os indicadores em destaque na agenda desta quarta-feira, dia 11 de julho. No Brasil, será divulgado o fluxo cambial semanal. Já nos Estados Unidos, serão conhecidas as informações semanais de pedidos de hipotecas. E o mercado também deve acompanhar de perto os discursos dos membros do Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, o Fed, o Banco Central norte-americano. Os investidores vão estar em busca de pistas sobre os próximos passos da política monetária dos Estados Unidos. E não se esqueça de acompanhar também a programação da TV Dinheiro direto dos estúdios da B3. Você pode acompanhar um conteúdo lá no nosso canal do YouTube, você pode acompanhar um conteúdo exclusivo sobre investimentos, finanças pessoais, negócios, muitas entrevistas feitas aqui pelos editores da Isto é Dinheiro. Se inscreve lá no nosso canal e acione a notificação, que assim você é avisado todas as vezes que a gente colocar algo novo no ar. Este foi o Dinheiro ao Vivo desta terça-feira, dia 10 de julho. Se você quiser rever este programa, é só entrar no nosso perfil no YouTube ou no Facebook, que todo o conteúdo estará lá à sua disposição. Tenha um ótimo fim de tarde e até amanhã.